para acompanhar o horário que nós temos, e eles cortam 13h10. Eu saúdo a todos vocês com muita alegria no coração pela presença, e nesse nós fazemos a nossa 5ª reunião virtual ou videoconferência do Rotary Tijuca. Temos tido sucesso e hoje será mais um sucesso com o Tácito e vocês todos presentes. Só peço antecipadamente que as perguntas sejam bem breves, para uma resposta também breve, para que alguns possam participar. Da outra vez não tivemos, né? Eles nos cortaram imediatamente. Mas a nossa boa tarde a todos, e eu solicito à companheira Amália que faça para nós a apresentação do estribilho do nosso querido Tijuca. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca podem ter. Bom pra valer! Amália também. Bem, notícia que Joper passou agora para nós, e muito triste, que é o falecimento da Célia Marchetti, esposa do nosso companheiro Arnaldo Marchetti, que acaba de falecer. O velório será de 11 horas às 13 horas de amanhã, no Memorial do Carmo. E assim vamos, em oração, fazer alguns segundos em memória a Célia, tão querida por todos nós. Bem, que o Senhor proteja a Célia e que a alma dela esteja junto ao Senhor. Hoje nós temos o nosso engenheiro, o nosso companheiro associado do Rotary Tijuca, o Tácito Melo Barbosa, com o envolvente tema uma visão sobre o Rotary e a Covid-19. Tácito Melo Barbosa, direto de Portugal, dê o seu recado, por favor. Meu querido presidente, bem-vindo. Todos os participantes da reunião, meu boa tarde. Vejo aqui alguns líderes multidimensionais, alguns adesguianos também presentes, os meus queridos companheiros do Tijuca, de outros clubes, governador Trigo, Pedro Durão. Aliás, eu gostaria até de agradecer, não pude fazer isso ainda, agradecer ao Pedro Durão o carinho pelas palavras que ele disse na reunião passada do Tijuca, né, quando se dirigiu a mim, e o tempo acabou e eu não pude agradecê-lo pelo carinho e retribuo aqui. Esse momento de participarmos de reuniões online, ele é ímpar, né? E é uma maneira de nos tornarmos ainda mais ativos. Ontem, Seranbitiba, através do nosso companheiro presidente presente nessa reunião também, o Gabriel, o Seranbitiba também nos proporcionou uma bela reunião, inclusive com o palestrante também presente na nossa reunião hoje, que foi o governador Quintela. Essa forma realmente é a forma que nós estamos tendo agora de manter esse contato, podemos debater cada vez mais aí assuntos que estão nos afligindo, encontrarmos aí soluções para o que vem pela frente. Então, faço aqui o meu agradecimento pelo convite, bem-vindo, de poder falar para vocês um pouco do que estou vendo aqui na Europa, o que está acontecendo, e debater isso em forma de como o Rotary também, né, pode se fazer presente nesse momento, como está se fazendo presente. Lamento, já que o assunto tem a ver com o coronavírus, eu gostaria de deixar aqui o meu pesar, né, de
algumas semanas atrás, temos perdido o companheiro Lenilton do Rotary Barra da Tijuca, que, em virtude de problemas de saúde, contraiu o coronavírus e veio a falecer. Então, foi um companheiro aí já vítima dessa situação em que a gente vive. Bom, como diz o domador de leões, o tempo ruge, vamos em frente, então. Esse tema, bem-vindo, é bastante complexo para que a gente possa debatê-lo assim, em apenas um encontro, né? Tanto é que nós temos feito vários encontros para poder discutir. Então, o enfoque que eu queria dar neste momento é de forma do comportamento, né? O nosso comportamento, o comportamento enquanto seres humanos, enquanto líderes, enquanto o comportamento dos líderes mundiais, do que nós estamos vendo nesse momento, o que está acontecendo. Primeiro eu pergunto o seguinte: como que as autoridades mundiais se comportaram em relação às orientações de como devemos proceder no nosso dia a dia com uma pandemia viral em ação? Eu acho o seguinte, de uma forma muito resumida e sem retoques, eu queria relembrar os fatos desde o início, desde que nós recebemos essa notícia, né? A notícia oficial partiu que em uma certa região do planeta um vírus de uma gripe fora identificado, não havia conhecimento de como combatê-lo com eficácia. A gente recebe essa informação com uma certa cautela e os dias vão se passando, as pessoas transitando pelos 4 cantos do mundo, várias pessoas infectadas começaram a ser identificadas e, de início, poucas medidas foram tomadas, medidas brandas, totalmente sem orientação, que eu diria, eficaz. E, até de certa forma, a gente pode entender isso, porque não existe qualquer protocolo, né, que defina esse tipo de atitude enquanto não se tem um prospecto definido do que é a gravidade da situação. Pois bem, ocorreu que, inicialmente, a Coreia do Sul, o Japão, o Irã, a Itália, a partir de tudo que ocorria na China, tomou-se algumas decisões que eu acho que deveria ter sido decisões tomadas de forma com uma unidade maior. Foram muito estanques essas decisões tomadas pelos países, né? Isso porque o que não estava combinado nisso tudo era que o vírus tinha que aguardar que nós tomássemos medidas emergenciais. O Quintela, como jornalista e como foi jornalista esportivo do saudoso Jornal dos Esportes, há de se lembrar das histórias de Garrincha, né? Ele não é da época dele, né? Não é da nossa época, graças a Deus, nós estamos mais novos do que isso, né, Quintela? Mas os técnicos de futebol viravam para o Garrincha e falavam para ele: olha só, você pega a bola, passa pelo seu adversário, vai até o gol e faz o gol, né? E o Garrincha retornava com a pergunta: você já combinou com o João, que era a maneira que ele chamava o adversário? Porque você tem que combinar com ele, né? Eu faço a minha parte, agora o João vai deixar eu fazer a minha parte? E isso não foi combinado com o vírus, né? Ninguém falou para o vírus que ele tinha que aguardar que a gente tomasse medidas emergenciais quanto ao que faríamos com relação a essa velocidade, a essa ferocidade de que esse vírus tomava conta. O vírus desavisado passou a infectar, então, as pessoas com enorme velocidade. Várias soluções foram sendo implementadas, uma a uma. Uns trataram o coronavírus como uma gripezinha, nenhuma atitude foi tomada, alguns países aqui da Europa assim fizeram. Outros adotaram o isolamento de uma forma vertical, né, que se chamou de isolamento vertical. As pessoas definidas como sendo de grupos de riscos, definiram esses grupos de risco, liberaram os restantes da população. Outro isolamento horizontal, né, que você mantém os serviços indispensáveis atuantes e isolam o resto da população, e outras medidas.
É lógico que essas orientações, né, principalmente as orientações sanitárias, elas foram bem-vindas, né? A maneira correta de você lavar a mão, você poder, na hora de tossir no cotovelo, manter distância das pessoas, utilizar máscara. Aliás, utilizar máscara é uma outra questão também que essa eu não cheguei muita conclusão, não. Eu escuto todo dia que eu tenho que usar máscara por uns e outros orientadores dizem que não tenho necessidade de usar a máscara. Mas, portanto, assim, mas foram divulgadas, pelo menos essas orientações foram divulgadas. Como lembra bem o Jopper, divulgar que tem que lavar a mão, nem em todo lugar é possível, né, Jopper? A gente não tem em todas as casas essa condição, nem por conta de água, nem por conta de sabão, mas é um problema. É um problema ainda maior. Bom, hoje, por exemplo, aqui na Europa, as medidas são enérgicas, tá? As restrições são bastante grandes para combater o vírus. As fronteiras da grande maioria dos países europeus estão fechadas. Existe até a impossibilidade de você se movimentar entre as cidades do próprio país. Eu vivo isso aqui em Barcelos. Eu, para sair de Barcelos para outra cidade, eu tenho que comprovar a necessidade dessa minha passagem pela barreira, ou através de algum trabalho que eu tenho que fazer, ou através de alguma consulta médica, hospitalar, o que seja. Mas se eu não tiver essa comprovação, eu não passo pela barreira e dá até prisão se eu quiser forçar essa questão, né? O comércio, o que tem aberto aqui de comércio, só farmácia e supermercado, mesmo assim com muita restrição, supermercado com restrição pelo metro quadrado da loja, com distanciamento entre as pessoas. Bem, a partir do momento que esse vírus foi identificado, até hoje, me parece, em 193 países, eu acredito que as soluções para os problemas de saúde elas possam ser diferentes realmente, da maneira em cada país ter a sua maneira de combater. É óbvio que os países serão afetados de maneiras e proporções diferentes quanto às questões tanto sanitárias quanto econômico-financeiras. Mas eu acho que, nesse momento, nós temos que ter a consciência de que essa pandemia ela é realmente uma reação do mal que a gente está causando à natureza, como a gente vem conversando sobre isso, né? Somente uma profunda mudança de comportamento nosso é que a gente vai poder entender as mazelas que serão causadas por esse vírus e enfrentá-las junto com as mazelas que nós já temos, né? Que nós já criamos durante tempos e tempos. Durante uma reunião realizada pela ADESG, o Jopper nos colocou uma questão que acho que vai e já vem nos preocupando de uma certa maneira, que é o que ele chama de terceira onda, que é uma possível ou provável convulsão social se tudo continuar como está. E, na época, eu passei uma informação de que Portugal hoje, estou falando de Portugal para dar um exemplo aqui do que eu tenho mais consistente, né? Portugal hoje tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas, passa por um processo de desaceleração da sua linha de produção bastante grande. O governo vem fazendo acordos com empresas para que manter os seus funcionários que não estão em labor em casa. Essa quantidade de funcionários já passa de 600 mil pessoas e esses funcionários recebem 33% do seu salário líquido, sendo pago 70% pela Segurança Social e 30% pela própria empresa. E eu vejo que o recado que essas empresas estão dando para esses funcionários, na verdade, não é que elas estejam mantendo o emprego delas, não. Eu acho que o recado você hoje não é necessário, porque não está tendo produção para que elas sejam necessárias na empresa, e que também não se sabe se ela será necessária assim que essa onda passar. Então, o número de desempregados que já tem um percentual bastante grande aqui em Portugal deverá aumentar bastante após o retorno às nossas atividades.
o que acredito que no Brasil também seja bastante similar. O governo, para manter o pagamento dessa verba para esses funcionários em casa, que são os funcionários em layoff, também mantém uma renda suplementar para atender aos trabalhadores autônomos, mais ou menos igual essa verba de R$ 600 que o Brasil está dando também para vencer alguns meses aí das pessoas necessitadas. O governo aqui não tem dinheiro para mais do que 3 a 4 meses para suportar essa questão. Então, alguma coisa vai ter que ser feita realmente para resolver o assunto mais breve possível, porque não havendo essa verba na segurança social, mais empréstimos serão feitos e a crise vai piorando cada vez mais. Portugal hoje vive a sua pior crise dos últimos 100 anos já, a partir de 2020. Nós deveremos terminar o ano aqui com um PIB menor 10%. Então, vai ser a maior recessão dos últimos 100 anos vividas por Portugal. Pior do que nos anos aí passados, onde Portugal esteve numa situação bastante crítica, mas a preocupação aqui para 2021 é bastante grande. Bom, outra questão que eu gostaria também de mencionar, na mesma reunião da DESG, o companheiro Alexandre Melillo, ele lembrou para a gente sobre a triste situação da África, né? Da difícil situação que os povos da África e a falta de um olhar para esses povos. Eu gostaria de deixar uma pequena experiência pessoal. Nos últimos 18 meses, eu tenho tido algum contato com pessoas, né, através de contatos profissionais e algumas viagens até a África. Eu não conhecia a África, só vim a conhecer nesse período. E o que eu pude observar, tanto em Angola e Congo, que foram os países que eu tive contato, é que a situação é bem mais complexa do que a gente sabe, do que a gente entende, né? Pelo menos da minha parte. O que eu fui entender é que tanto a parte de governo, que infelizmente a corrupção é bastante grande, quanto a parte das empresas multinacionais que por lá reinam, são corruptoras, os dirigentes corruptos, as empresas corruptoras continuam a comandar a economia. Isso faz com que os seus luxos sejam pagos, né, por quem não tem onde morar, por quem não tem o que comer, e impede, inclusive, que a gente possa tentar fazer alguma coisa por eles. É uma dificuldade muito grande você implementar projetos dentro da África hoje. Inclusive, é muito complicado você entrar na África hoje. É uma dificuldade para você conseguir visitar um país na África hoje. Bastante complicado isso e realmente a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque a pobreza na África está num crescente assim, absurdo, se é que é possível ainda crescer mais a pobreza na África. E provavelmente os brasileiros nem têm consciência de como nós somos adorados na África, principalmente em Angola. O povo angolano adora o brasileiro, assiste muitos programas do Brasil na televisão, quando os que podem, né? E imitam bastante as coisas que tem no Brasil, assim, e um povo muito carinhoso. Assim, eu tenho um carinho bastante grande por eles. Ontem também ouvi o Joper dizer que estamos vivendo uma situação similar à que viveu o povo romano, né? No final do seu império. O império ruiu, ninguém pressentiu que isso fosse acontecer. Claro que fatos foram acontecendo pouco a pouco, mas os romanos não abriram os olhos e nunca imaginaram que aquele império virasse pó. E alguns impérios desse momento estão ruindo. E em breve nós vamos saber que impérios são esses, né? A gente não tem nem ideia do que está acontecendo, mas alguns impérios estão ruindo.
E, com certeza, eu sei, assim, na minha opinião, não vai ser nenhuma nação pobre que vai se beneficiar com isso. Infelizmente, eu acho que a causadora em termos dessa pandemia vai sair bastante fortalecida no final desse embate. A economia mundial ela não tem condições nenhuma de se restabelecer tão rápida quanto necessário. A quantidade de emprego que está se perdendo nesse momento não há como você recompor em um tempo reduzido. Então, nós vamos ter mais desempregados e é uma questão a mais para a gente poder combater, são as pessoas que vão estar cada vez mais necessitadas. E aí vem, né, a questão que a gente falou sobre a terceira onda, essa possível convulsão social. Até esse momento, a maioria das pessoas, como o João primeiro citou, estão ordeiras, estão respeitosas quanto o bem alheio. Mas a gente não pode pagar para ver o contrário acontecendo, né? E acho que as necessidades prementes são de responsabilidade de todos nós. Bem, o que o Rotary está fazendo, o que nós estamos tentando, nós estamos acompanhando. Oi, fala, Rubino. O nosso tempo, infelizmente, senão nós não temos nenhum tempo para pergunta. Mas completa o seu raciocínio. Então, vamos às perguntas. Talvez nas perguntas a gente consiga encaixar aí o que tem para falar. Nós somos, então, aqui, queremos mostrar para você o que você já conhece, não é para você mais um segredo, né, Camila? Então, entregar para você, em nome do Tijuca, em nome de todos nós que estamos na sala, o certificado de reconhecimento virtual. Muito obrigado, Tácito. Você mora no nosso coração e sempre vai morar. Você é o nosso companheiro de sempre. Muito obrigado. Uma ótima conferência. O nosso tempo é contra nós. Mas nós temos uma pergunta, Melilo, por favor. Estou na fila aí das perguntas, hein? Tá bom. Quanto muito da gente não ter um plano para essa epidemia, já que há muito tempo a gente vem tendo epidemias uma atrás da outra, tanto para a OMS quanto para os países. Ser pego de surpresa é um absurdo. Falta de planejamento, absurdo. Segundo é que a máscara, uma das coisas que eu acho que protege, é que eu estava vendo aqui, todo mundo, ou quase todo mundo, tocou no rosto. E a máscara protege você tocar no rosto. É a primeira barreira, você mesmo não se contaminar com a mão suja. A segunda é que se enfermeiros e médicos utilizam máscara, é porque tem algum sentido utilizar máscara. Eu, no início, fui muito reticente, mas hoje eu acho que é uma barreira, sim. Obrigado. Beliro, assim, primeiro, eu não sou contra a utilização da máscara, não. Eu só disse que eu ouço tantas versões a favor e outras dizendo que não são tão necessárias para quem não está contaminado. Mas eu concordo contigo que eu acho que ela tem a sua necessidade de utilização, sim, né? E concordo, mais uma vez, contigo, quando a gente chega num ponto de ser impactado, né, por uma pandemia. Realmente não tem mais sentido na nossa vida, no século XXI, a gente ser impactado por isso, até porque essa notícia já é velha, ela não é nova, não. Governador João Trigo, por favor. Oi, agora eu não posso fazer pergunta. Olha só, Tati, em virtude de tudo que você falou aí, como é que você vê isso no Rotary? Porque a gente sabe que o Rotary ele está sempre se atualizando e tal, mas que ele ele demora um pouco, né? Então, que impacto nós teremos, segundo a tua visão, no Rotary internacional e, lógico, local também? Meu querido governador, que bom falar contigo. Obrigado aí pela pergunta, até porque agora eu posso inserir um pouquinho o Rotary nessa história, né? Bom, a gente está falando aqui de saúde e Rotary tem nas suas áreas de enfoque a saúde,
Trabalhar com saúde para a gente não é nenhum segredo. Os clubes rotários sabem trabalhar, sabem fazer projetos para isso. Tanto na arrecadação de fundos, nessa coronavírus, né, nessa Covid-19. Vários clubes já fizeram aquisição de ventiladores mecânicos para doação, aparelhos de proteção para os hospitais, distribuição de máscaras, com a conscientização da população do que é o vírus. E uma das coisas que eu acho primordiais nesse momento, né, alguns clubes com apoio psicológico por telefone para pessoas que moram, principalmente as pessoas que moram sozinhas. Não é fácil, né? Nós estamos vendo que não é fácil esse isolamento social, o que faz com a cabeça da gente, né? E esse apoio é muito importante. A Fundação Rotária, ela é, como você melhor do que eu sabe disso, porque você está com essa decisão na mão aí sobre os projetos distritais que o Rotary está antecipando do período que vem para essas verbas. A Fundação Rotária também incluiu o Covid-19 na questão dos desastres, né, das causas dos desastres. Então, o Covid-19 também foi incluído na listagem. Você pode usar a verba das ações de desastre para combater o Covid-19, fora os projetos globais que podem ser feitos. O que eu acho que impacta mais, Rodrigo, que me deixa mais assim, intrigado com o que vai ser um pouco o futuro do Rotary, é com relação à liderança. O que me deixou mais impactado e mais desiludido nesse momento foi com a falta de liderança que nós temos visto nos líderes das nações mundiais. Não se sentou um momento, desde que esse vírus apareceu e que é uma pandemia e que todo mundo ficou desnorteado, não houve uma reunião dos líderes mundiais. Os países não sentaram para conversar. Esses tais líderes que detêm o poder, que detêm botões vermelhos para acabar com o mundo a hora que querem, eles não sentaram para conversar do que fazer. Não existe uma ação é uma questão mundial, é uma questão local. Se é uma questão mundial, a gente tem que ter noção do que fazer como um todo. E nesses momentos, aí vamos falar como rotariano, não é a primeira vez em que problemas globais aparecem, pelo menos nesses últimos tempos em que eu faço parte dessa família, e que eu vejo o Rotary também não aparecer. Aonde está esse poderio que nós temos, já que nós estamos em todos os locais onde esse vírus se instalou, o Rotary também está lá. E aí sim, os Rotary Clubes são muito importantes para as ações locais. Perfeito. Mas a ação mundial, aonde o Rotary Internacional tem a força, eu não vejo atuação. Não sei se por aí possa ser que, né, venha alguma coisa nesse sentido, mas eu não me conformo com isso. Super Padrão. Nem tudo é ruim quanto parece, e o personagem da novela diz que tudo que é de ruim é para melhorar. Eu acabo de receber da governadora Roberta um post em que ela lembra a reunião de ontem, dizendo: o homem não tramou o tecido da vida, é apenas um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido fará a si mesmo. E a propósito de notícias que possam vir a ser notícias boas, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, porque nós somos aquele negócio da síndrome do cachorro, né? Nós não pensamos grande, nós pensamos sempre que os outros são. O Ministério da Ciência e Tecnologia do nosso país acaba de anunciar, através de equipamentos de inteligência artificial, o avanço da pesquisa em relação aos medicamentos, ao coquetel de medicamentos para combater a Covid-19. É provável que, para nossa própria surpresa, o Brasil dê ao mundo uma experiência científica que até aqui o mundo não conseguiu, com toda a capacidade dos países desenvolvidos, chegar a termo.
e nós talvez possamos chegar. Fica a boa notícia, companheiro Tássio. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu acho que isso sim. É importante a gente poder divulgar isso, porque notícias boas estão tão difíceis nessas épocas e a gente não pode viver só de coisas ruins. A notícia é maravilhosa. Companheiro Márcio está na lista. Newton, eu vou passar para o Newton, porque o Márcio passou na frente do Newton a vez passada. Newton, abre o seu microfone e a pergunta, por favor. Governador Newton. Ok, companheiros. Aí. Eu sou governador também. Junto com mais Chopper e Quintela. Eu li outro dia uma frase de um coach que dizia o seguinte: é preciso refletir sobre o que nós estamos passando. Segundo, renascer. Aquele que continuar vivo vai precisar renascer e depois se reinventar. Será que nós, rotarianos, já refletimos sobre essas três palavras: refletir, renascer e reinventar? É uma coisa que nos leva a um mundo novo. Um mundo em que nós agora estamos usando imagem para reunir em diversas circunstâncias. Cada um dentro do seu home office, dentro da sua casa. E colocando agora um brasileiro lá em Barcelos, nos dizendo como está o continente europeu. Será que nós não teríamos que pensar nessas três palavrinhas e nos preparar para o renascimento e reinventar suas habilidades? O que é que você acha, Tássio? Companheiro Newton, eu acho assim, enquanto Rotary, acho que nós temos uma consciência bastante grande no refletir, e acho que Rotary renasce de tempos em tempos, de uma certa maneira, né? Então, nós temos sim uma parcela importante nessa questão toda. Eu acho que o Rotary pode servir à humanidade quanto a isto. Não é à toa que é uma instituição mais que centenária e teve que se reinventar durante esses 115 anos de existência e pode mostrar ao mundo que o mundo pode ser reinventado, sim. Ok. Gostei da sua resposta, companheiro. Ok. Obrigado, governador Newton, por sua participação. Desculpe na última reunião o Zoom ter cortado. E, por favor, Márcio, uma pergunta objetiva. Nós temos apenas 5 minutos para terminar a reunião. Ok, boa tarde. O Tássio citou aí uma palavra que é muito importante nessa hora, é a liderança. Né? Uma ausência que ele percebeu, ele sinalizou aí, uma ausência de liderança, considerando essa pandemia que nós estamos vivendo agora. A gente percebe alguns líderes aí, enfim, alguns chefes de Estado com destaque na mídia. Eu pergunto a você, Tássio, você que inclusive reside aí, no mínimo se encontra no momento aí na Europa, com uma visão aí de Portugal da questão, os regimes de governo precisam se reinventar, precisam se repensar. O momento é oportuno para que nós, que estamos no mundo inteiro